Olá, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no distrito de Alfenas, onde pela honra e pela glória de Deus, todos os domingos nós estamos aqui aprendendo um pouco mais dos eventos finais. Semana passada nós tivemos aqui um estudo que era o fechamento da porta da graça. E hoje nós aprenderemos um pouco mais da angústia de Jacó. Que você possa estar preparado, que o Espírito Santo possa atuar em seu coração, para que você, assim como nós aqui presentes, ouçamos a voz de Deus falar aos nossos corações. Eu convido a você nesse momento a fechar seus olhos, a curvarem as suas frontes, para juntos orarmos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu o privilégio de estar à frente da Tua igreja aqui nesta terra. Que o Senhor Espírito Santo esteja à frente deste estudo e que tudo que possa ser dito aqui, Senhor, seja para a Tua honra e a Tua glória. E que nós possamos, Pai, compreender a Tua vontade em nossas vidas. Esteja com todos nós, são bênçãos que nós rogamos já agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento nós teremos um hino especial e eu espero que você aí em casa cante junto conosco também. Como poder cantar.
Salvador, precioso Redentor, veio ao mundo salvar-nos, da culpa nos livrar, oh, da culpa nos livrar. Santo Espírito protetor, eterno consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao coração, oh, e paz ao coração. Paz ao coração, oh, e paz ao coração. Eterno Pai amoroso, o nosso amigo fiel, nos sustentou na fraqueza, do mundo nos salvou, oh, do mundo nos salvou. E paz ao coração, oh, e paz ao coração. Somente a Ele adoramos, somente a Ele louvamos, trouxe-nos cura e graça, e paz ao coração, oh, e paz ao coração. Amém. Boa noite a todos. É um prazer podermos nos reunir em nome do Senhor Jesus para fazermos mais uma reflexão da Palavra de Deus. Você que está seguindo agora, sintonizado conosco através das redes sociais, o meu desejo é que a paz de Cristo possa alcançar seu coração agora. Queridos, nós temos já um período de tempo tendo este encontro e tratando de profecias, estudando um pouquinho sobre os eventos finais. E hoje, conforme na abertura, o irmão Éder já comunicou, que nós iremos falar um pouquinho hoje sobre o tempo da angústia de Jacó. Mas eu quero convidá-lo agora, onde quer que você esteja,
se for possível, que você curve sua fronte. Vamos fazer mais uma oração. Vamos pedir as bênçãos de Deus sobre este momento, para que Ele possa falar conosco e sairmos deste encontro mais preenchidos, mais confortados e mais animados em nossa jornada cristã. Curve a sua fronte e vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nos colocamos à Tua disposição. Como pecadores, o Senhor conhece nossas fraquezas, mas que o Senhor possa agora, Pai querido, usar a minha mente, os meus lábios, para que possa comunicar somente a Tua mensagem. E que Teu Espírito possa alcançar todos os corações que estão agora ouvindo, participando, e aqueles que ainda vão ouvir e participar desta mensagem. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nos abençoar com a Tua presença e aprovar esta reunião. Essa oração que te pedimos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, as profecias, elas apontam para um tempo de angústia sem precedentes que deverá ocorrer prestes à volta de Jesus. Mas nós perguntamos, qual então é o motivo para esta angústia? Quem passará por esta angústia? É necessário que ela ocorra? Será esta angústia uma punição de Deus em decorrência de nossos pecados? Olha, a humanidade já não está vivendo angústia demais? Alguém poderá até perguntar, puxa, mas por que mais angústia? Já não basta que nós estamos enfrentando uma pandemia, desemprego, perda de entes queridos, privação de afetos devido ao distanciamento social, mais angústia? Por que isto? Calma, nós vamos passo a passo entender que tipo de angústia que deve ocorrer prestes à volta do Senhor Jesus, tá? Lembrando que não é do propósito de Deus, não é da vontade de Deus que ninguém passe por angústias, por problemas aqui, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de ternura, é um Deus de compaixão, tá? Então não é propósito de Deus. Mas na nossa jornada cristã, nós viveremos um momento de uma angústia terrível, e nós vamos entender isto na medida que formos estudando. Mas eu quero convidá-lo agora, abra sua Bíblia, se lhe for possível, se você estiver com ela, tá? No livro do profeta Daniel. Daniel, aí no capítulo 12, o versículo 1, eu te convido a ler comigo, a acompanhar Daniel 12, o verso 1, onde encontramos falando a respeito desta angústia. Diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Um tempo de angústia qual nunca houve. Em que ocasião deve acontecer isto? O início do texto já afirma, não é? No tempo em que Miguel, que é o Senhor Jesus, se levantar em favor de seu povo. Aqui é uma referência à volta de Jesus. Então essa angústia é prévia à volta de Jesus, nos dias da volta de Jesus. Qual o significado de angústia? Os dicionários nos ajudam, né? Angústia se compreende por aflição de espírito, não é? Sensação de apreensão ou de inquietação em relação a algo ou alguém, não é? Situação de desassossego e até de temor e até de desespero. Este é o sentido
de angústia, certo? E nós entendemos que o pecado desencadeou no ser humano um constante sentimento de apreensão, de inquietude, de desassossego, isso desde Adão. Desde Adão é que a humanidade vive este desassossego. Parece que está faltando algo, aquela ansiedade, aquela loucura, parece que não preenche, é um desassossego. E muitos vivem atemorizados, né? Outros vivem em pânico. Desde Adão, isto vem acompanhando, vem seguindo a raça humana. Tá? Sabe que Adão, quando ele pecou, e após ele ser conscientizado, tendo encontro com Cristo ali no Éden, né? Deus foi procurá-lo ali. Após aquele momento que ele foi conscientizado da gravidade do seu pecado, sabe que Adão, ele implorou para Deus que o matasse. Ele, quando olhou para o futuro que Jesus descreveu para ele como seria após ele, o que o pecado ia causar com a humanidade, ele parou, ele pensou, ele falou, puxa, mas tudo o que eu fiz, a minha decisão vai recair sobre Jesus. Ele vai sofrer as consequências pelo meu pecado. As minhas gerações vão ter problemas, dificuldades. Ele entrou em desespero. Ele entrou em angústia. Ele pediu que Deus o matasse. Nós temos uma revelação disto, tá? Nos textos inspirados de Ellen White, no livro Exaltai-o, página 23. Tá? E ele pediu ali que ele fosse morto, porque a angústia dele aumentou muito. Mas o próprio Jesus, já em seu ministério, muitos séculos depois de Adão, lá em João 16:33, eu creio que você que estuda a Bíblia conhece esse texto de cor, né? 16:33, que Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Um mar de rosas, tudo maravilhoso, sem nenhum espinho, sem nenhuma dor. Quais foram as palavras de Jesus? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas ele disse, olha, não desanimem, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. É possível vencer com Cristo. Mas Jesus afirmou que no mundo teríamos aflições, e isto nós vemos que desde Adão para cá, a raça humana está gemendo com essas aflições. O apóstolo Paulo também, ele escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, porque para mim tenho que, por certo, que as aflições deste tempo presente não são, não é? Podemos até ler o texto, vamos ver junto, Romanos 8, verso 28? Romanos 8, 18, aliás. Paulo fala aqui de aflições do tempo presente. Então, já nos dias de Paulo também, nós encontramos, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, algumas versões diz aflições do tempo presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, sempre que fala de aflição, apresenta esperança. Eu falo assim, no mundo vocês terão aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo fala, as aflições desse tempo não são para ser comparadas com o que nós vamos ter de bênçãos, de glórias do futuro. Então, não devemos ficar aí cabisbaixo, sofrendo, carregando um fardo, como se ele nunca fosse retirado de nós. Porque Jesus alivia os nossos fardos, ele nos dá força para poder avançar. Então, aflições, angústias existem. Mas o que nós vamos falar hoje é de uma outra angústia, tá? É a angústia de Jacó. Mas é importante que nós tratamos de assuntos relacionados à angústia que nós vivemos agora, para nós não confundirmos as coisas, certo? Então, nós vemos que tem pessoas que sofrem por angústia. Nós podíamos até classificar ou subdividir esta angústia em dois pontos aqui. O primeiro, o tempo de angústia, é a angústia que muitos estão vivendo pela incerteza de sobrevivência nesses tempos difíceis. Nesse período agora, principalmente nesta crise pandêmica, não é? Que todos estão enfrentando, quantos desempregos, quantas dificuldades as pessoas estão passando para manter os seus compromissos, suas famílias, não é?
Então, tem pessoas que estão entrando em problemas sérios de saúde, não é? Ansiedade a um nível super elevado, em pânico, não é? Então, esta é uma angústia pela incerteza da sobrevivência em tempos de crise. E uma angústia também, outros vivem uma angústia precipitada de temer a angústia futura. É interessante, como eu lido sempre com estudos, né, com pregações em igrejas, e a gente tem assim, um conhecimento grande, tem muitos amigos, né? E às vezes eu vejo alguns dizendo, mas e a perseguição, né? Como é que... Parece que todo o foco, a preocupação que estão agora é com aquilo que vai vir em tempo da angústia e de uma perseguição. E esquece o momento que estão vivendo, do preparo para esta ocasião, não é? E as pessoas acabam vivendo um temor antecipado. E o segundo tempo de angústia previsto na Bíblia é a angústia de Jacó, tá? Mas antes da angústia de Jacó, muitos vão se angustiar por questões desnecessárias e por precipitação, tá? Um comentário inspirado, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 180, nós lemos o seguinte: há um tempo de angústia a sobrevir o povo de Deus, mas não devemos manter isto constantemente diante dele, incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipado. Olha que repreensão, né, do espírito de profecia para nós que pregamos, que ensinamos. Não devemos estar sempre falando de angústia. Nossas mensagens não devem estar focadas isso na frente da igreja, sempre falando da perseguição, de angústia, porque nós vamos estar fazendo com que as pessoas antecipem a angústia. Existem pregadores que só se ocupam em falar sobre angústia de uma maneira tão aterrorizante, não é? Fala de perseguição que a igreja vai passar. Nem todas as pessoas estão emocionalmente preparadas para isto. Tem pessoas que, quando ouvem tanto disto, elas entram num temor, num certo desequilíbrio, ficam com medo de estudar a Bíblia, ficam com medo da igreja, e às vezes chegam até a precisar de um tratamento psicológico. Então nós temos que ter cautela, as verdades precisam ser ensinadas, mas mostrar que Deus está no comando, que sempre o bem triunfa sobre o mal, e que, no final, toda angústia prevista na Bíblia, ela tem um motivo, tá? E que Deus permite. E sempre o resultado é favorável para aqueles que servem a Deus. Não é para levar as pessoas ao desespero. Então, a angústia antecipada é um grande problema. E tem pessoas que forjam situações difíceis para si mesmos. Eles criam alguma situação de angústia. E nós vemos um comentário inspirado também, diz: vi que não glorifica a Deus absolutamente que qualquer de seus filhos foge para si mesmo um tempo de angústia. Testemunhos, volume 1, página 205. Então, muitas vezes, a má administração da vida, da saúde, dos relacionamentos, das finanças, até mesmo do exercício da vida religiosa, né, eles podem gerar grandes desconfortos, podem gerar tristezas, podem resultar em angústias. Então, tem pessoas que forjam situações para si mesmos. Outra coisa que pode desencadear uma angústia agora, tá, é o apego aos bens materiais. Num tempo de crise, num tempo de falência, empresas não resistindo, né, pequenos empresários fechando o seu comércio, demitindo funcionários. Imagine se a pessoa tem a sua confiança plena na sua capacidade de administrar, né, na habilidade nos negócios, e de repente tudo foge do seu controle. Porque o sistema é maior do que o indivíduo. Parece que o chão é tirado dos seus pés. A pessoa entra em pânico. Aquele que deposita a sua confiança em bens materiais, ele pode entrar num quadro de angústia tremendo. Esta é uma angústia que nós estamos vivendo agora. E nós temos que diferenciá-la da angústia profética, a angústia de Jacó. Então, eu estou tratando do quadro de angústia que nós vivemos, que cada um sabe, conhece, não é verdade? Até Ellen White diz o seguinte: foi-me mostrado que é a vontade de Deus que os santos se libertem de todo o embaraço antes que venha o tempo de angústia e façam um concerto com Deus mediante sacrifício. Se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e ferventemente inquirirem de Deus quanto ao seu dever,
Ele lhes ensinará sobre quando dispor. Conselho sobre mordomia, página 59. O apego a bens materiais é um problema, e hoje a gente entende que tem muitos que chegam no quadro de falência, eles não suportam. Quantas situações, fala, fulano se enforcou, fulano se matou, e vai ver o que está por trás daquilo. Muitas vezes é falência financeira, endividamento. A pessoa perdeu o controle das suas finanças. A confiança estava na capacidade de gerir, de gerenciar, e de repente perdeu as rédeas e entra numa angústia desnecessária. Né? Outra coisa que também o Espírito de Profecia nos ensina, a Palavra de Deus também nos traz, diz que a ira das nações vai causar um sentimento de angústia sobre muitos. Aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Apocalipse 1 e 18, você pode acompanhar comigo onde estiver, tá bom? Desculpa, não é 1 e 18. Não é 1 e 18, não. Um segundinho, eu acabei marcando errado aqui, tá ok? 11 e 18. 11 e 18 diz, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Na verdade, as nações se enfureceram. E Ellen White fala a respeito da fúria das nações. E ela vem dizendo que deveriam ocorrer muitas tribulações, muitos problemas, não é? E nós podemos ver que essas tribulações já estão aí. É só nós olharmos ao redor, é consultarmos a internet, os noticiários, e nós vamos ver que muitas coisas ruins já estão acontecendo nos dias de hoje. Muitas coisas ruins. Né? Ela disse também que Satanás irá mergulhar os habitantes da terra em uma grande angústia final. O grande conflito, página 614. O diabo vai mergulhar os habitantes da terra. Percebe que esta angústia vai abranger todas as pessoas. Ele é abrangente a todas as pessoas, independente de credo, de raça. Todos os habitantes da terra vão passar por uma angústia, porque é o desejo de Satanás. Ele olha para o ser humano e o desejo é destruir. É uma forma de atingir o coração de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Embora hoje estejamos mais para uma caricatura, né? Mas Deus nos ama, Deus está conosco. Jesus veio para ficar com a gente, o Espírito Santo está aqui. E o diabo nos odeia. Ele quer lançar a humanidade em um quadro de angústia tremendo. Né? E já está começando esse mar de angústia, o qual Satanás quer mergulhar a raça humana. Né? Então a profecia diz que as nações ficariam iradas, e já se pode ver. Né? A gente vê em muitas nações, o espírito de guerra já causa incômodos, causa incerteza. Nós olhamos agora para esse conflito entre Israel e os palestinos. O negócio quando parece que está esfriando, aí está criando algo por trás para piorar as coisas estão acontecendo. Mas nós podemos estar certos que nesse período de angústia que a humanidade está vivendo, sabe que Satanás e os anjos dele não vão poder destruir o povo de Deus. Tá? Na carta 119 de 1904, Ellen White escreveu o seguinte: Satanás e seus anjos não poderão destruí-los, pois anjos magníficos em poder irão protegê-los. Então não importa o que nós tenhamos que passar. Não importa aquilo que os noticiários apresentarem. Talvez uma terceira onda dessa pandemia. Não esperávamos uma terceira, né? Era uma segunda, fala de uma terceira. Quem sabe pode falar de uma quarta, pode falar de um outro vírus, ou de um fungo que vai matar. Nós não sabemos o que está para vir, mas nós temos que aprender a confiar em Deus. Tudo aquilo que o diabo está jogando de enfermidades, permitindo, criando coisas aí, se o povo de Deus, eles não vão ser destruídos. A destruição do povo de Deus não se trata do fato da pessoa, mas fulano morreu, mas se morreu vitorioso, é o que importa. O que o diabo quer é tirar as pessoas de Deus, distanciá-los da fé, desanimá-los. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, não desanimem.
Não termine a jornada aqui desanimado, olhe além, né? Olhe para o futuro, olhem além do nevoeiro. Né? Então os problemas existem. E Satanás diz que o Espírito de Profecia queria encher o mundo destes problemas aí. Né? Em primeiros escritos também encontramos isto. Neste tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Primeiros escritos, páginas 85 e 86. Eu olho para esse período agora, né? É interessante, a gente tinha um alcance de pregação do Evangelho no tempo que nós tínhamos a liberdade para sair, e de repente fala assim, poxa, agora as coisas complicaram para pregar o Evangelho. Não, as portas estão se abrindo muito mais. Hoje, por incrível que pareça, eu tenho mais pessoas estudando a Bíblia comigo do que naquele tempo, antes da pandemia. Hoje a gente está tendo o privilégio de estudar com pessoas do Brasil todo. Tem pessoas até de Nova York estudando num programa que eu tenho os sábados às 3 horas, pelo Google Meet. Né? E tanta gente estudando. E assim eu tenho falado com um, com outro da igreja, e está todo mundo orientando, dando estudo, trabalhando, percebe? Então nota-se que as coisas que vão acontecendo não impedem. O diabo não vai conseguir impedir que a obra de salvação avance. Se uma igreja é fechada pela pandemia, centenas e milhares de igrejas abrem nos lares para que a mensagem possa entrar. Então está se cumprindo essa profecia. Por mais que as coisas conspirem contra a pregação do Evangelho, né, as portas não se fecham, pelo contrário, elas se abrem. Não é? Então, quando falamos sobre a ida das nações, a gente pode observar, por exemplo, o exemplo da crise dos refugiados. Hoje o mundo está vivendo uma crise, né, uma grande crise de refugiados, em que muitas pessoas têm que deixar seus países devido a guerras, perseguições, violação dos direitos humanos, né? E nesse êxodo de dor, quanta gente que serve a Deus, até nossos irmãos, né? Tem que deslocar de sua pátria, de seu país, né? Eles são praticamente forçados, ou são países que estão em guerra, inflação, desemprego, recessão política, e são forçados a sujeitar até a leis opressivas, a regimes que acabam forçando, né, as mudanças do perfil da sociedade. Essas pessoas passam por crises tremendas. E elas falam assim, eu preciso sair. E às vezes se arriscam e vão e sofrem. Não é? As nações estão iradas. E o povo de Deus já sofrendo, tendo que deslocar de um lugar para outro. Mas isso é a herança, isso é a angústia de Jacó? Ainda não. Ela é diferente. Tá? Bom, mas isto são chamados de pequenas provas. Pequenas provas. Tem um texto inspirado também, Testemunhos, volume 1, diz o seguinte: há um tempo de angústia exatamente perante o povo de Deus, e ele os preparará para aquele tremendo conflito. Há um tempo de angústia agora e um grande conflito por vir. E nesse tempo de angústia agora, tá? São pequenas provas que nós devemos enfrentar, que nos prepararão para os tempos finais. Quando lemos uma carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, você pode acompanhar comigo, é no capítulo 1, de 6 a 9, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9, nós lemos o seguinte: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu estou com a versão mais antiga da Bíblia aqui, né? Mas nota-se que o que Pedro está dizendo, que as provações, que nós somos contristados agora, ela vai nos provando a fé, como o ouro passa pelo processo, pelo fogo, né? E
E assim nós vamos sendo preparados para alcançar o objetivo de nossa fé, que é a nossa salvação. Então a Bíblia está afirmando que as provações pelas quais passamos aqui, elas vão nos moldando, elas vão nos capacitando para quando vier o que é duro, o que é pesado, a verdadeira aprovação da fé, nós estejamos firmes, estejamos em pé e de maneira nenhuma venhamos a negar a Cristo, a negar a nossa fé. Então esta angústia que as pessoas estão vivendo agora, tá? A perda de bens materiais, distanciamento de familiares, né, e do ambiente de conforto, nesses casos de a pessoa tem que deslocar de um lugar para outro, né? Isto é uma provação. Agora, muitos vão falhar nisto. Muitos vão falhar. A gente olha o caso da esposa, da mulher de Ló, né? Quando teve que abandonar o conforto de Sodoma, o coração ficou em Sodoma, de forma que ele olhou para trás e acabou se perdendo. Muitos vão olhar para trás. O amor às coisas do mundo vai levar muitas pessoas a perder. Mas o povo fiel a Deus vai receber forças, não vão ser abalados, né? Agora, só que esse momento de angústia, talvez você que esteja me ouvindo agora, né? Mas o Olinto não ia falar de angústia de Jacó, sim, eu vou falar da angústia de Jacó. Nós temos que entender que estas agora Deus as permite, porque é para moldar nosso caráter. Porque se eu não estiver preparado para passar por estas agora, eu jamais vou estar preparado para passar pela angústia de Jacó. Se o mundo me prende aqui, os bens materiais é a minha prioridade, certo? Eu vou continuar aqui. Percebe? Eu não vou ver a pátria celestial. Então nós temos que saber lidar com o momento, com as situações de agora, porque Deus as permite para que o nosso caráter possa ser moldado. É por isso que estou me atendo ainda nas angústias prévias, nos momentos que a humanidade está passando, para depois entrarmos, entendermos o que vai ocorrer, ok? Mas nós entendemos o seguinte, ao lermos no livro de Amós capítulo 9, versículo 9, o profeta ele fala a respeito aqui de uma sacudidura. Amós 9, o verso 9. O processo de sacudidura, eu lembro que o irmão Celso, acho que foi na segunda mensagem desta série de profecias domingos, né? Estamos realizando de um tempo para cá, ele falou a respeito da sacudidura aqui. Não é? Então o profeta Amós, ele diz o seguinte, 9:9, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. O sacudir, não é? Nós vemos assim, relacionamos uma colheita de grãos. Nossa região aqui do sul de Minas é uma região onde o cultivo de café é muito forte, não é? Então muitas pessoas, elas aproveitam esse período, nós temos um período de safra agora, e muitos estão trabalhando, não é, na colheita de café. E ainda existe o processo manual, não somente com máquinas, tem pequenas lavouras, que o processo é manual, onde as pessoas têm que colher o café, não é, ali no seu pé, e depois peneirar. E esse ato de peneirar, mover os grãos para que a palha se, né, voa, as folhas voem, os grãos permaneçam, isso chama peneiramento ou sacudidura. E o profeta fala que a casa de Deus, o Israel de Deus, a igreja de Deus, deveria passar por uma sacudidura, certo? Então, esta angústia, essa sacudidura, esse momento de crise que o mundo está passando, Ellen White ela escreveu o seguinte, Mensagens Escolhidas, volume 1, esta angústia antecipada, não é a de Jacó, levará a uma sacudidura entre o povo de Deus. Tá? Entre o povo de Deus. Mas que tipo de sacudidura? Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Se essa sacudidura deve ocorrer entre o povo de Deus, né, é um povo que está sendo preparado, que deve ser preparado para a angústia de Jacó. 9:9 de Ezequiel, nós vemos aqui o tempo do selamento de Deus. 9, o versículo 4 a princípio, depois nós vamos avançar aqui, tá? É o 9:4, desculpa, 9:4. Ele diz, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. A igreja hoje é o anjo do Senhor,
ele deve passar, tá? E o versículo, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. A ordem de Deus é que o anjo passe pela igreja, o anjo selador, o ministério do Espírito Santo, ele passe pelas igrejas, visite a cada igreja e coloque um selo sobre aquele que está procurando viver de acordo com a luz do Evangelho. Aquele que está percebendo, né? Aquele que está percebendo que muitos dos seus irmãos, de seus amigos na fé, estão tendo um relacionamento com uma igreja e não com Cristo. Estão vivendo de forma descuidadas. Estão muitas vezes tratando a igreja apenas como uma sociedade, um local de encontro entre amigos, e não estão preocupados com uma transformação de vida. Não é? Então, estes vão receber o selo de Deus, esses que choram, esses que sofrem, que gemem, que suspiram, ou seja, que estão sofrendo com a falta de zelo espiritual cometida por amigos e irmãos. Os anjos de Deus vão estar passando e colocando um selo. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, queridos, que estes que estão agora gemendo, sofrendo, vendo as abominações, têm zelo, muitas vezes eles são mal interpretados. São chamados de fanáticos, de chatos, porque eles querem ver as coisas certas. Eles querem ver o irmão salvo. Fica preocupado quando vê o irmão se desviando, né? Adotando gostos, costumes que não são de Deus, se misturando com o mundo. Então essas pessoas ensinam, falam, oram, orientam, ajudam e sofrem, oram pelo outro. Sob estes que estão recebendo um selo. Eu afirmo que esses estão se preparando para a angústia de Jacó. O preparo para a grande angústia que o povo de Deus deve enfrentar não está no futuro. O preparo é agora. É o nosso relacionamento com Deus agora é que vai fazer a diferença. Mas ao falar de angústia de Jacó agora, certo? Vamos compreender esse termo angústia de Jacó. De onde veio esse termo, tá? Porque nós ensinamos isto. Eu o convido a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 30. O versículo 7. 30, verso 7. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Jeremias falando de Jacó. O relato da vida de Jacó está em qual parte da Bíblia? Gênesis. O profeta, vários séculos agora, né, depois de Jacó, falando da angústia de Jacó. Mas Jacó seria livre. Mas em que circunstância Jeremias colocou isto? Em que circunstância? Se nós lermos aqui, por exemplo, os versos 3 e 4 de Jeremias 30, 3 e 4, diz o seguinte: porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Diz o Senhor, far-os-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. E o versículo 4, são estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Lembrando que Jeremias viveu num período em que o Império Babilônico dominou Israel. Um período em que, nas investidas de Nabucodonosor contra Israel, contra Judá, muitos acabaram fugindo ou sendo dominados pela Síria, pelo Egito. Depois, sob a mão forte do Império Babilônico, o povo estava espalhado. E agora a mensagem de Jeremias fala assim: olha, eu vou trazê-los de volta. Eu vou fazer com que essas nações que dominaram vocês, elas percam todo o poder. E Deus havia permitido que o povo fosse cativo agora por aquelas nações. Por qual motivo? Pela apostasia de Israel, pela apostasia de Judá. Entre o povo de Israel, eles partiram para um paganismo tremendo. Eles tinham postes ídolos de vários deuses de nações pagãs. Eram as coisas mais horríveis.
Interessante que quando a nação conquistava uma outra, tá? Quando temos um olhar mais teológico das coisas, esses conflitos de nações que a Bíblia dá eram conflitos de deuses. Não foi só no Egito, onde Deus desafiou os deuses ali, né? Mandando pragas concernentes a cada coisa, a cada deus ali, o Deus do Nilo, o Deus... A gente percebe que quando a nação estava avançando contra a outra, eles queriam provar qual Deus era mais forte, era mais poderoso. Então, assim, os exércitos invadiam a outra nação, eles entravam, e a primeira coisa que eles iam era no templo do Deus daquela nação. E ali, se aquele Deus tinha uma imagem, tinha um ídolo, eles quebravam aquele ídolo e pegavam o Deus deles e colocavam no lugar, dizendo, o nosso Deus é mais forte do que o seu. Mas quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o que tinha? Nosso Deus tem alguma imagem? Não tem. Não é? O que eles fizeram? Nós não podemos quebrar imagem porque não tem. O que nós destruímos? O templo. Destruir o templo. Mas o templo já não estava fazendo sentido nenhum diante de Deus, ao olhar de Deus para o povo de Israel. Não fazia sentido nenhum. Deus mostrou até para Ezequiel depois que lá no templo, nas câmaras do templo, eles cultuavam deuses pagãos lá no lugar escondidos, cultuavam a Tamuz e outro. Estava tudo paganizado. Né? E o povo agora foi. Então Deus permitiu tudo isso, que eles fossem cativos, levados por outros povos como disciplina moral, para que eles pudessem voltar para o Deus de Israel, para entender, mas Deus não os desamparou. Mesmo sendo levados, Deus ainda continuou com eles. Percebe que onde eles estavam tinham profetas. Olha lá em Babilônia, né? Nós encontramos a história lá de Daniel na corte, né? Encontramos o caso de Ezequiel lá já numa colônia ali já profetizando, e temos outros profetas contemporâneos todos atuando ali em nome de Deus. Deus não os desamparou, mas foi uma disciplina moral ali. Agora, Jeremias fala que aquele povo que seria espalhado, eles voltariam. E que Deus agora ia punir as nações que os tratassem mal. Então, isso nós estamos vendo sobre a questão da angústia de Jacó, estudando Jeremias, o capítulo 30 de Jeremias. Tá? Ao lermos aqui o versículo 5, 30, versículo 5, olha o que nós encontramos. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor. E o que eles não tinham? Paz. O povo estava espalhado, mas sem paz. E quando lemos o verso 6, perguntais, pois, e vedes se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz, e por que se tornaram pálidos todos os rostos? Homens ali representado na figura de uma mulher, de uma parturiente, estava para dar uma luz, mas segurando com dores de parto. Então o que Deus estava dizendo? O povo de Israel estava num momento de angústia, mas as dores do parto passam. Haveria um livramento e alegria depois. Estavam angustiados, sem paz, com dor, com sofrimento, que estavam fora de sua pátria e dominados por povos cruéis, povos pagãos. Embora a crueldade não fosse demonstrada em atitudes assim, mas a crueldade de afastar de Deus, assim como Nabucodonosor deu aos jovens judeus nomes de deuses pagãos, era afastar, cortar a fé, o relacionamento que tinham com Deus. Esta é a maior crueldade, afastar alguém de Deus, né? Então nota que aquilo deveria passar. Mas esta profecia, né? É interessante que quando fala das dores de parto, e o profeta Jeremias, no capítulo 30, verso 7, fala, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Mas nós encontramos um paralelo lá em Daniel 12, 1 e 2, que Deus fala de uma aflição na volta de Jesus. Nós lemos esse texto hoje, Daniel 12, 1 e 2, em que Miguel, Jesus, se levantará em defesa de seus filhos, né?
o versículo fala: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia igual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Nós vemos duas situações, uma aplicada quando o povo de Israel estava sofrendo em cativeiro, um tempo como nunca houve. Isso agora é jogado para o livro de Daniel, mostrando que isso se aponta para o futuro, para os dias da volta de Jesus. Né? Interessante que lá fala que homens como parturientes com as mãos na cintura, não, com dores de parto. Aí Jesus vem, ele fala a respeito disto. Ao lermos, por exemplo, em Mateus 24, né, de 6 a 8, Mateus 24, de 6 a 8, Jesus ele menciona a respeito disso também, ó, Mateus 24, de 6 a 8. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o quê? O princípio das dores. Uma relação com as dores do parto. Assim como homens anunciam de Jeremias, com reações de quem está para parir. A gente olha aqui também na carta de Paulo, né? Quando lemos 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, Paulo diz: pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes virá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então percebe que essa angústia de Jacó, relatada lá na situação de Israel, de Judá, nos dias de Jeremias, ela é jogada para Daniel, ela é jogada para Apocalipse e aponta para os nossos dias. Não é essa angústia que estamos vivendo com a pandemia, com as dificuldades financeiras, com essas crises. Não é isto. Isto é uma coisa que está voltada para o mundo todo, pessoas do mundo todo. Agora, a angústia de Jacó é direcionada para o povo de Deus, o povo chamado para ser o povo de Deus. Todos são chamados, mas aqueles que aceitam o chamado para ser o povo de Deus. Né? Agora, quais serão as razões para esta angústia? Porque toda angústia está relacionada a uma situação, a uma circunstância. Ellen White diz também no livro Testemunhos, volume 1, diz: há um tempo de angústia exatamente perante o povo de Deus. Ele os preparará para aquele tremendo conflito. Esta angústia está relacionada a um tempo de um tremendo conflito, um conflito que está por vir. Tá? Ao lermos vários textos, quando nós podemos pegar Mateus 24, nós não vamos ver na Bíblia, não dá muito tempo aqui, Mateus 24, verso 30 e 31, né? Onde fala da volta de Jesus, que Jesus virá com todos os seus anjos, e os anjos ajuntarão os seus escolhidos. Os quatro ventos, onde estiver gente na terra, durante um período de perseguição, um tempo que as nações, o povo de Deus, será oprimido por uma confederação de nações que vão opor as leis de Deus. O mundo vai se unificar para que o cristianismo genuíno, o cristianismo que prega a verdade, o cristianismo que mostra que esse mundo deve ser regido pelas leis de Deus. Esse planeta não está perdido. Jesus veio salvar o que se havia perdido, e aqui deve-se viver as leis do reino. Então, uma confederação de governos humanos, movidos por Satanás, vão tentar erradicar o verdadeiro cristianismo, implantar leis que afrontam a Deus, que destituem a Deus de ser o dono, o possuidor, o criador disso aqui. Né? Então, quando isto acontecer, o povo de Deus deve estar espalhado. E o povo de Israel, a promessa que Deus fez a Jeremias é que Deus ajuntaria o povo onde quer que estivesse. Sairia da Síria, do Egito, de Babilônia, ia juntar esse povo. A promessa de Cristo é que quando ele vier com os anjos ajuntarão os seus escolhidos. As dores de parto lá em Israel aplicam-se ao período de dificuldade que a igreja está passando nesse momento e que deverá passar. Não é? Então, nota-se que daí surgiu a base sobre angústia de Jacó. Então, quais são as razões?
Então, nota-se que essa angústia está relacionada a um tempo de conflito, não é? E quando o povo de Deus estiver sendo oprimido, haverá então um livramento. Por isso que Isaías 43, verso 5, Deus fala assim: não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Não é assim que os anjos vão fazer? Os 4 cantos da terra, eles vêm para juntar. Vê o paralelo, apontando os acontecimentos agora para cá, nossos dias. Mas o mundo vai se colocar em uma guerra aberta contra Deus. Você que está em casa pode ler isto, lá em Apocalipse 17, 13 e 14. Quando o mundo se dividir em blocos, quando os governantes desses blocos entregar à mão da besta o poder para dominar. Vai ser um período muito difícil, certo? Então, as circunstâncias desse tempo de angústia, e nós podemos ler também um comentário, Primeiros Escritos, que diz o seguinte, sobre ser decretado aqui, um decreto morte, onde os santos se verão metidos num tempo de angústia de Jacó. Ellen White escreveu: vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos, os conflitos, as guerras, a perseguição, até que a obra de Jesus tivesse terminada no santuário. Então viriam as 7 últimas pragas. É um assunto o qual vai ser tratado a semana que vem aqui pelo irmão Celso. As 7 pragas, tá? Então os anjos estão segurando, tá? E diz mais: essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos. O que fez com esses clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então, qual é o tempo, qual é a ocasião da angústia de Jacó? Não é essa que estamos vivendo agora. Está no momento em que a igreja de Deus vai estar ser perseguida no mundo inteirinho pela confederação de governos que vão querer erradicar o cristianismo genuíno. Vamos ser chamados de fundamentalistas, considerados perigosos, pessoas perigosas, e com isto um plano para exterminar o povo de Deus da terra. Tá? Então, a partir desse período, até que saia um decreto morte, nesse período é que fala sobre a angústia de Jacó. Tá? Mas os anjos estão segurando. Nesse período, tá? Nós entendemos que a fome e a sede vão tomar conta do planeta. Que existem pragas que vão proporcionar isto, do qual o irmão Celso vai falar a respeito aqui. Mas Deus vai prover ao seu povo os recursos. Não é? Lá em Isaías 33 e 16, fala que o seu pão e as suas águas serão certas. Muitos dos povos, do povo de Deus, vão estar encarcerados. Não é? O dia de sábado, então, vai ser um ponto de batalha para mostrar a você, tem que aceitar o sábado do Estado, que é o domingo, e você com o sábado da Bíblia é um herege, é um maluco, é um judeu. Vai ser muito polêmico isso. Mas o que significa de fato essa angústia de Jacó? Bom, nós temos que entender, Ellen White fala a respeito do seguinte: quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, quando terminar o juízo investigativo, o juízo pré-advento, do qual já está ocorrendo desde 1844, quando Jesus se levantar, cada caso vai estar decidido, ou para a salvação, ou para a perdição eterna. Então, quando Jesus encerrar o seu trabalho, certo? Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará esse tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus, faz-se o solene anúncio: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então, o espírito repressor de Deus é retirado da terra. Patriarcas e Profetas, página 201. Percebeu? Então, em que momento nós vamos passar por um momento de angústia? Quando não houver mais intercessor. Vamos ter que viver sem um intercessor. É por isso que o nosso caráter precisa ser desenvolvido agora. É por isso que nós temos que diferenciar o que é santo, o que é profano.
aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus não desaprova. Nós temos que tomar uma posição aqui. Estarmos preparados para quando tivermos que enfrentar a angústia de Jacó. Mas que angústia é esta? Por quê? É só voltarmos para a história de Jacó. Até o nome Jacó, né? Jacó, não significa enganador, tá? Esse não é o sentido. O nome Jacó significa aquele que persiste. Só que Jacó persistiu no erro. Persistiu em enganar o irmão dele. Né? E depois Deus transformou Jacó em Israel. Mas Jacó, ao mentir para o seu irmão, ele sofreu muito com isto. Teve que distanciar dos pais, não viu mais a mãe. Né? Depois de 20 anos aproximadamente, Jacó volta. E durante esses 20 anos, ele estava lutando com Deus, nesses 20 anos. Segurando a Deus, falou: Senhor, eu adquiri uma bênção sob mentira. Meu pai me abençoou, mas eu menti. Eu me passei por meu irmão. Até que, no caminho de volta, quando Deus comunica com ele: olha, Jacó, agora você volta para sua terra. Ele veio já com família formada, com bens, com recursos, mas ao voltar estava temeroso em ter um encontro com seu irmão. E quando ele soube que o irmão veio com soldados ao encontro dele, ele falou: olha, ele veio para vingar, eu estou morto. E Jacó separou o seu grupo em bandos e foi para um lugar especial para orar, orando. E todos nós que estudamos a Bíblia entendemos que lá teve um encontro com Cristo. Ele achou que era um homem comum, que era um vale de salteadores, e houve uma luta a noite toda, até que Cristo toca na perna, na coxa de Jacó, e desloca com uma facilidade tremenda. Jacó falou: não é um ser comum. Então a luta que ele teve foi de segurar a Cristo. Eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Jacó já estava lutando há muito tempo com o seu pecado de enganar as pessoas, de enganar o irmão. E pagou por isso o quanto o próprio sogro enganou por quase 20 anos. Né? Mas Jacó foi se convertendo com o tempo, ele foi se transformando até o encontro com Deus. E naquele momento Deus fala para ele: olha, você já não vai mais chamar de Jacó, mas Israel. Lutaste com os homens e com Deus e prevalecestes. Você é um príncipe de Deus. Jacó saiu vitorioso, mas Jacó sofreu naquele momento porque ele queria perdão, ele queria a bênção. Então, o que é esta angústia de Jacó? Viu que a angústia de Jacó não está relacionada à perda de bens, ao desconforto de não estar vivendo sob um teto agradável, confortável. Mesmo que estejamos em choupanas, em cabanas no meio do mato, perseguidos, sem os recursos que é nos concedido hoje, que temos à disposição, a gente não vai se incomodar mais com isto, mas somente quem romper com isto agora, não colocar o coração nisto agora, se libertar agora, vai estar em condição, né, de passar pelos últimos momentos. Agora, a luta mesmo, né, essa luta chamada aqui angústia de Jacó, trata-se de um conflito interior. Tá? Um conflito interior. E Ellen White diz o seguinte: assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Grande conflito 608. Mas está passando por uma perseguição. Mas nesse período, esta angústia de Jacó, ela consiste em uma luta interior. É quanto à certeza de eu estar perdoado ou não. Porque as pragas já estão caindo. E quando a primeira praga cair, da qual o irmão Celso vai tratar com detalhes aqui a semana que vem, né? Quando ela cair, é sinal que Cristo já deixou o seu lugar como intercessor no céu. O juízo investigativo já cessou. O caso de cada pessoa está determinada. Não há mais o que fazer. E aí? Caiu as pragas. Eu falei: eu estou salvo ou não? Eu fui aprovado ou não? Eu estou entre o povo de Deus, sendo perseguido. Mas se eu estiver fazendo isso aqui, sofrendo por tudo isso, por privação, com frio, com dificuldade, e se eu não estiver salvo? Será que eu não estou perdendo meu tempo? Isto o diabo vai colocar dentro das pessoas, tá? É uma luta interior. Ellen White diz o seguinte: semelhantes a Jacó, todos estão a lutar com Deus. Seu semblante exprime sua luta íntima. A palidez repousa em cada rosto. Não cessam, porém, de orar fervorosamente. Grande conflito 630. Ela diz mais também: Jacó confessou sua iniquidade. Diz:
não sou digno do mínimo de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo. Jacó confessou: os justos em sua angústia terão um profundo senso de sua indignidade e com muitas lágrimas reconhecerão sua completa indignidade. Queridos, eu entendo que as lutas de um para outro, ela diferencia. Tem pessoas que têm muito pelo que lutar. Outros já venceram grandes falhas de caráter. Mas a grande luta, a pior luta que eu entendo, é a luta do orgulho, da presunção. A pessoa achar que é melhor que a outra, que é superior. Olha o outro com descaso, com desprezo. Tem um hábito de julgar as pessoas. Essa é uma luta tremenda. Para vencer isso é complicadíssimo. É só com a mão poderosa de Deus para tirar esta raiz do mal lá de dentro, para poder vencer. Porque naquele dia, mesmo aqueles que estão vencendo agora, ainda vão ficar preocupados. Senhor, eu fui assim, eu fiz assim, eu estou perdoado. Será que eu estou perdoado? Esta é a angústia de Jacó. É a angústia que Jacó passou por muito tempo. Você abraçou Jesus e falou assim: eu não te deixo ir enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não te deixo ir. É uma luta com Deus. Não temos mais mediador, não vamos ter naquele momento. Naquela ocasião, não. Mas o Espírito Santo, ele vai deixar de trabalhar com a conversão das pessoas na terra. Vai encerrar o trabalho de pregação, mas o Espírito Santo não vai abandonar a sua igreja. Onde tiver pessoas espalhadas na terra, buscando, clamando o Espírito Santo, Deus presente, ele vai estar com a gente, respondendo, trazendo paz no coração. E as pessoas vão estar ali chorando e clamando. Mas o que o diabo vai estar fazendo? Assim, é o seguinte: assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. E assim como acusou a Jacó, acusará o povo de Deus. Conta com as multidões do mundo como seus súditos, mas o pequeno grupo que guarda os mandamentos de Deus está resistindo à sua supremacia. Se eles pudessem eliminar da terra, seu triunfo seria completo. Grande conflito 618. E diz ela também: Satanás poderá sussurrar: você é tão grande pecador que Cristo não pode salvá-lo. História da Redenção, página 97. Talvez naquele momento muitos de nós vamos ouvir sussurro do diabo: desista. Ele vai jogar em nossa cara todos os nossos pecados, fazer lembrar de toda coisa que nós fizemos. E fala: você é bobo, está perdendo o seu tempo aí. Para quê? Fugindo, longe da sua casa. Vai ser uma luta muito grande. Lembram da luta de Jesus no Getsemane? Lembram? Para salvar a humanidade, o que o diabo foi fazer lá? Jesus transpirava os vasos, estourava os vasos sanguíneos, Jesus começou a suar sangue. O diabo estava dizendo: você vai mesmo pagar o preço para esse povo? Olha o que esse povo faz. Com certeza o diabo mostrou cenas de violência, de tudo que acontecia para Jesus. E você quer pagar o preço para esse povo? Desista deles. Da mesma forma, o diabo vai fazer com aqueles que estão vivendo esses últimos tempos. Você, que isso? Você é um miserável, você é um pecador. Você acha que tem salvação para você? Olha quanto erro você faz. Olha os teus pensamentos. Olha o que você já fez. Você acha que Deus te perdoou? As dúvidas que o diabo vai lançar. Esta vai ser a angústia que o povo de Deus vai passar. Não é bens materiais. Isso estamos passando hoje. Essas dificuldades temporais não se comparam a essa angústia de Jacó. Tá? Mas nós não poderíamos ceder aos pensamentos satânicos de maneira nenhuma. Ellen White diz o seguinte: embora reconheçais que realmente sois pecaminosos e indignos, podeis enfrentar o tentador com uma exclamação: em virtude da expiação, afirmo que Cristo é o meu Salvador. Não confio em meus próprios méritos, mas no precioso sangue de Cristo que me purifica. Nesse momento, lanço minha alma indefesa sobre Cristo. Livro Exaltai-o, página 201. Quando fomos assediados com esses pensamentos, quer por ocasião desta angústia de Jacó,
quer por ocasião dessas angústias que nós podemos viver agora, olha, eu vou desistir, não adianta eu avançar na fé, eu não consigo. Fala, não, eu consigo. Não é pelos meus méritos, é pela graça. Eu sei que Jesus me ama, Ele não desiste de mim, não desistiu, me amou até o final, eu não posso desistir. Essa é a angústia de Jacó, porque Deus nos aceitou através de Cristo. Ele fala assim, como Jacó, pleitearão as promessas de Deus por meio de Cristo, feita para as tais dependentes, desamparados e arrependidos pecadores. História da Redenção, página 97. Então, com todos os nossos pecados, com todas as nossas fraquezas, tá? Nós não somos rejeitados como indignos, tá? Deus nos fez agradáveis em Cristo, tá? A glória que repousou sobre Cristo, ela é um penhor do amor de Deus para com cada um de nós. Tá? Então nós não podemos desanimar de maneira nenhuma. Então uma das últimas tentativas do inimigo de nossas almas será nos colocar em dúvidas sobre a nossa salvação. Enquanto o mundo todo estiver unido para exterminar o povo que guarda os mandamentos de Deus, tá? Deus não vai estar distante do seu povo. Embora a fúria satânica vai estar sendo derramada sobre o povo de Deus, anjos protetores estarão ali com seus escudos, guardando, protegendo e nos livrando. Nós vamos passar por esse tempo de angústia sem intercessor. O grande conflito fala isso. Mas o que nós temos que ficar hoje, para nós terminarmos o nosso estudo, se Jacó não se houvesse arrependido previamente do pecado, e esses pecados, muitos de nós não temos pecados às vezes não confessados, mas se Jacó não tivesse arrependido, se ele não tivesse sentido nenhuma intuição profunda da sua indignidade, com certeza Jesus não diria para ele, olha Jacó, você venceu, você lutou com os homens e com Deus e você venceu. Jacó seria um derrotado. Jacó, ele foi um vencedor. Tornou-se Israel. Embora a nação que recebe o nome de Jacó, ela fracassou. Porque ela rejeitou o Messias. E o verdadeiro descendente dessa nação, o verdadeiro Jacó é Cristo. Ele venceu por nós. Ele está nos garantindo a vitória. Ele fala, vocês vão ter aflições. Deus anime não, eu venci o mundo. Vai ter essa angústia no final, mas os nossos pecados são perdoados por Ele. Né? Até no livro Cuidado de Deus diz, seus pecados ter-se-ão apagado pelo sangue expiatório de Cristo. Eles não os podem trazer à lembrança. O diabo não tem o poder de fixar em nossa mente os nossos pecados já cancelados. Embora ele vai tentar fazer isto. Agora, eu olho para a angústia de Jacó. Jacó teve uma luta, mas Jacó se desesperou. Não houve desespero nele. Por quê? Previamente, por quase 20 anos, Jacó já estava lutando com Deus. O que faltava para Jacó era a bênção. E no momento daquele conflito ele abraçou e ali ele reivindicou a bênção. Mas a luta de Jacó contra o pecado já havia muito tempo. A insatisfação consigo mesmo já vinha há muito tempo. Ele lutando e arrependido por aquilo que ele fez. E de forma nós vimos as bênçãos de Deus na vida de Jacó. Em tudo que ele tocava as mãos, trabalhando lá para o sogro, ele prosperava. Deus estava com ele. Deus já o havia perdoado. Muitas vezes, mesmo perdoados, nós ainda pegamos o fardo do pecado e colocamos sobre o nosso ombro e não aceitamos o perdão de Deus. Talvez estivesse ocorrendo isso com Jacó. Ele tinha que ter aquele encontro com Deus, aquele encontro de Deus assim, olha Jacó, você é um vencedor. E o que Deus quer dizer para nós hoje? Nós somos vencedores nele. Né? Nós temos que confiar. Mas Jacó não desesperou. O Espírito de Profecia diz, Jacó em sua angústia não desesperou. Havia se arrependido e se esforçara por expiar a falta cometida para com seu irmão. E ao ser, pela ira de Esaú, ameaçado de morte, procurou o auxílio de Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Ele até usa Oséias 12, verso 4. E abençoou-o ali.
Na força de seu poder, o que fora perdoado levantou-se, não mais como suplantador, mas como príncipe diante de Deus. Não ganhara simplesmente o livramento de seu irmão ofendido, mas o seu livramento. Quebrara-se o poder do mal em sua própria natureza, havia se transformado o seu caráter. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Como Jacó, na sua luta, ele alcançou o livramento. Ele não te aponta que todos os santos que vão estar clamando, Senhor, e aí, eu estou ou não perdoado? Eles vão ter uma experiência maravilhosa. Vão ouvir a voz de Deus. Olha, ouvir a voz de Deus. Jacó falou com Deus. Você não se chama mais Jacó, mais Israel. Todos os santos naquela luta vão ouvir a voz de Deus. E Deus vai dar um sinal entre o dia e a hora da volta dele. Naquele momento, diz o Espírito de Profecia, que toda angústia desaparece. A pessoa fica em paz. Estamos num exílio neste mundo. Deus está juntando o seu povo através do Evangelho. Vai juntar o seu povo através dos anjos, muito em breve. E todo sentimento de paz que nós possivelmente não temos de forma plena aqui, como o povo de Israel, o povo de Judá espalhado em todas as nações sem paz, tá? Deus vai nos proporcionar esta paz pelo livramento e nós vamos estar ouvindo em breve a voz de Deus. Haverá livramento desta angústia, tá? E na próxima semana, o irmão Celso vai estar falando sobre as 7 pragas. Eu estou certo que ele falará sobre o momento de livramento, né? Desse tempo de angústia. Mas hoje nós estudamos aqui para entender a diferença da angústia prévia e da angústia de Jacó. E aprendemos que o momento de nos prepararmos para essa situação futura é agora. É agora. É fazer parte desse povo zeloso de boas obras, que quer realmente servir a Cristo, e que está sofrendo nesse mundo de pecado. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, para que possamos ter um crescimento espiritual, amadurecer espiritualmente, para entendermos as coisas de Deus, para entendermos que estamos prestes à volta de Jesus e que precisamos nos preparar. O meu desejo é que você que está me ouvindo, participando, se prepare. Em breve, toda angústia, todo sofrimento vai cessar. Em breve, vamos estar vendo Jesus voltando nas nuvens, ouvindo a sua voz, Ele ordenando para que aqueles que morreram nele, fiéis a Ele, saiam da sepultura. Ele ordenando a nossa transformação física e os anjos nos recolhendo para o encontro com Ele nas nuvens e de lá nosso destino no céu. Esse é um dia glorioso que todos nós aguardamos. E a minha oração é que cada um de nós possamos nos preparar para esta ocasião. Desejo que Deus abençoe a todos. Tá? Eu passo para o Éder agora terminar o programa para nós, orar e anunciar o hino final. É o 127, quando Deus seja chamado. Uma boa mensagem, nós ouvimos. Eu gostaria que você, nesse momento, curvasse as suas frontes para juntos orarmos a Deus. E logo em seguida nós cantaremos o hino quando Deus fizer a chamada. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por deixar escritos tudo aquilo que nós iremos passar. Nós sabemos, Senhor, que o caminho já está trilhado, porque o Senhor já desceu essa terra e já percorreu esse caminho. E por isso nós rogamos ao Senhor Espírito Santo para que Ele abra os nossos olhos, nós possamos, Pai, enxergar as Tuas pegadas. Nos dê força, nos ajude, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.